que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Onde caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Boa noite, que bom, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso culto de oração. Que bom, que bom, que bom que você está aqui e mais uma vez podemos juntos orar, clamar ao Senhor
pedir pelas bênçãos, colocar nas mãos de Deus a nossa gratidão, entregar a Ele aquilo que Ele nos trouxe vitória, ser gratos a Deus. Que bom, é muito bom, né? Poder agradecer, poder dizer a Deus: Senhor, que bom, olha só, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. E com certeza você tem vitórias, com certeza Deus tem te abençoado. Temos lutas? Sim, temos lutas. Não se esqueça, nós estamos nesse mundo ainda. Estamos aqui, vai ter pedras, vai ter espinhos, mas a certeza que nós temos é que ao lado do Senhor nós somos mais do que vencedores. Ainda temos motivos para pedir, para clamar? Temos. Estamos aqui para isso, para colocar também nas mãos de Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, os milagres que nós precisamos. Esse é o momento. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento com você, de poder clamar ao Senhor, de poder louvar a Ele, de poder entregar nas mãos dele os nossos sonhos e planos. Como sempre, tenho feito ultimamente, agradecido às pessoas que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão interagindo ali nos comentários. Muito bom ter você com a gente ali. Deus seja louvado. Eu tenho mandado um abraço aqui para aqueles que participam, de certa forma, de primeira vez, só que vira e mexe eu vou estar renovando, mandando abraço para aqueles que eu já mandei abraço. Por exemplo, hoje eu acho que eu vou mandar abraço, vou repetir uns 2 ou 3 nomes que eu já mandei abraço aqui bem lá atrás, mas eu quero mandar um abraço para eles de novo e vou começar a repetir aqui alguns nomes. Eu quero começar a mandar um abraço para Paloma. Paloma, Deus te abençoe, obrigado por você estar participando com a gente aqui. Maria Antônia, eu já mandei um abraço para o Luiz, marido da Maria Antônia. Quando eu mandei um abraço para ele, lembrei da Maria Antônia, da Tata, uma grande amiga. Deus te abençoe, Tata. A Nereide também, Nereide. Deus te abençoe, Deus te ilumine. A Lurdinha, estive ali nos Forjos no sábado passado, no culto com eles, Driving Church. Os irmãos estão parando o carro na frente da igreja e nós estamos fazendo o culto ali com eles e tem sido uma bênção. Um abraço para a Lurdinha, para a Tati Mateus também, que estava ali com a gente, para a Dora também, que estava ali. Um abraço também, Deus abençoe. A Genesi, Deus te abençoe, um grande abraço para você. A Laura Silva, eu tenho que aprender antes de mandar um abraço, entrar no Face de vocês, ver a data de aniversário de vocês, porque está acontecendo o seguinte, já aconteceu com a Simone. Eu mandei um abraço para a Simone numa semana, na semana seguinte foi aniversário dela, aí eu mandei um abraço para ela de novo. Aconteceu isso novamente. Na semana passada eu mandei um abraço para o Vinícius Rocha, é um dos meus anciãos aqui na Central, um ancião jovem, um grande amigo. Eu mandei um abraço para ele e amanhã ele está fazendo aniversário. Então, eu devia ter deixado para mandar um abraço para ele hoje, mas mandei na semana passada. Mas repito aqui novamente o meu abraço ao Vinícius. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que você continue sendo esse servo bondoso e fiel do nosso Deus. Tá certo? Nós vamos ter a historinha das crianças daqui a pouco. Lembrando que logo após a historinha das crianças nós estaremos orando. Então você pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos orar, nós possamos interceder. Eu estive compartilhando com vocês na quarta-feira passada o link do YouTube e do Instagram do Extremamente Jovens. Nós tivemos uma semana de oração jovens com o pastor Samuel Camilo. Eu vou colocar de novo aqui nos comentários o link do YouTube do Extremamente Jovem, que aí você pode entrar ali e ver e acompanhar a semana. Foi uma semana muito especial, espetacular, e a gente orava ali. E eu ficava aqui de casa pelo Zoom. Eu fui 2 vezes lá junto com eles lá no cenário onde eles estavam transmitindo ao vivo. Fui 2 vezes com ele, na segunda e na quinta-feira, e teve o Na Mira com o Pastor, e eles mandavam perguntas e eu respondia ali ao vivo com eles. Mas nos outros dias eu estava aqui de casa e eu ficava com o meu celular
acompanhando pelo computador, né? Interagindo com eles pelo computador. Ficava com meu celular no Instagram, meu iPad no YouTube. E na hora eu fazia essa introdução do pedido de oração, e aí tinha duas músicas, e durante essas músicas, aqueles que estavam acompanhando, eles colocavam ali os seus pedidos de oração. Então eu ficava olhando para o Instagram, olhando para o YouTube, olhando para o Instagram, olhando para o YouTube, para ver quais eram os pedidos de oração, e no momento da oração, eu dirigia ali o meu momento de oração baseado nos pedidos. Querido, se você colocar aí o seu pedido de oração, eu não vou conseguir ver agora, eu vou ver depois, mas aqueles que estão acompanhando, eles irão ver o seu pedido. E eles podem orar. Então, querido, se você está aí acompanhando essa live, não importa que dia você está acompanhando, se é hoje, na quarta-feira, se é numa quinta, se é numa sexta, se é daqui a 10 anos, e você viu esse vídeo aí no YouTube ou no Facebook, e você está acompanhando essa mensagem, ao você olhar o pedido de oração, ore. Interceda, clame ao Senhor. E sem dúvida nenhuma, Ele vai fazer o milagre. De repente você vai orar, a pessoa já teve o problema dela resolvido, mas as bênçãos vão chegar. De repente não chega para ela, mas chega para você. Porque quando você ora, você se aproxima do trono de Deus. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Você se coloca nas mãos do Pai, milagres acontecem. Quando você ora, quando você clama, milagres acontecem na sua vida. Então, nós vamos acompanhar a história das crianças, logo na sequência estaremos orando. Chegou Vamos à história das hora crianças. de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pois estamos comemorando o Dia dos Pais. E a Bíblia nos conta a história de muitos pais que fizeram o melhor por seus filhos. O primeiro pai da Bíblia foi Adão. Adão era um homem muito trabalhador, mas Adão sempre encontrava um tempo para ficar com seus filhos. O segundo pai foi Abraão. Abraão ficou conhecido na Bíblia como o pai da fé. Certa vez, Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício e Abraão obedeceu. Mas Deus proveu um cordeiro. Abraão representa os pais que amam os seus filhos, mas amam a Deus acima de tudo. O terceiro, Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó todos os dias orava por seus filhos e ele representa os papais que são os verdadeiros sacerdotes do lar. O quarto pai foi Jairo. Jairo era alguém que amava sua filha. Certa vez ela ficou muito doente e Jairo foi até Jesus para que curasse a sua menina. Jairo representa os pais que fazem de tudo para que os seus filhos estejam bem. O quinto papai foi Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista, aquele que deveria preparar o caminho para o Senhor. Com certeza, Zacarias criou seu filho de maneira que ele servisse a Deus de todo o coração. Sabem, crianças, todos esses papais foram muito especiais e cada um deles se esforçaram para amar e cuidar dos seus filhos. E na Bíblia nós podemos ver que existe o maior Pai de todos, que é Deus, aquele que nos ama de uma forma imensa. E Deus deseja que você respeite e honre o seu pai. Que tal fazer isso? Na Bíblia encontramos um texto que fala o nosso coração
Ele está em 1 João 3, 1 e diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida de cada papai. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso grande Deus e o Senhor é o nosso Pai de amor. Abençoe a todos os pais e os filhos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Muito bem, conseguiu colocar aí o seu pedido de oração? Podemos orar, lembrando sempre que nós temos orado sempre aqui por aqueles que estão na frente de batalha, aqueles que estão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, o pessoal dos serviços essenciais que estão nos atendendo, trabalhando dia e noite para nos atender, os motoboys, os motoristas, os caminhoneiros, que também são motoristas, né? Que Deus possa continuar guardando cada um deles para que eles possam ir e vir em segurança para suas famílias. Lembrando também dos pastores, eu sou pastor, então puxar a sardinha para o meu lado, os pastores, os sacerdotes, os padres, todos esses que estão servindo, levando o alimento espiritual para a sua congregação, que Deus possa cuidar, que Deus possa guardar nesse momento em que às vezes nos colocamos em situações de risco, mas para levar esperança, levar apoio, levar vida espiritual. Então, lembrando desses também. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu poder, porque temos, Senhor, reconhecido em nossa vida aqui nesses momentos de oração que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça mais uma vez nos alcançou. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento para clamar, Senhor, por misericórdia. Clamar, Senhor, por salvação em Cristo Jesus. Clamar por um milagre, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos queridos. Lembrando, Senhor, aqueles que estão na frente de batalha, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los nesse momento, não só eles, mas seus familiares e seus queridos. Pai querido, aqueles que de alguma forma ou outra, Senhor, contraiu esse vírus, que o Senhor possa protegê-los, Senhor, o Senhor possa guardar os seus familiares, que o Senhor possa, Senhor, envolvê-los com o teu amor e com o teu poder, Senhor, que um milagre possa acontecer. Aqueles, Senhor, que infelizmente perderam algum ente querido, Senhor, para essa doença maligna, que o Senhor possa confortar. Que o Senhor possa, Senhor, dar um abraço apertado. Eles possam sentir a tua presença, Senhor, e viver a esperança do retorno de Cristo Jesus. Pai querido, nos abençoe. O Senhor sabe dos nossos planos, dos nossos sonhos. O Senhor sabe, Senhor, de cada pedido, Senhor, que está sendo feito ali nos comentários. Alguns pedidos, Senhor, estão ficando no coração, mas o Senhor conhece também. O
O Senhor possa visitar, Senhor, a cada pessoa. O Senhor possa realizar um milagre, Senhor, na vida desses que estão acompanhando essa live, na vida dos seus queridos. Daqui a pouco a Tua palavra será aberta, Senhor. Que mais uma vez o Senhor nos fale, mais uma vez possamos compreender o Teu querer e Te aceitar como Senhor e Salvador da nossa vida. Abençoe, Senhor, as igrejas que estão abrindo, o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Cada igreja que está abrindo, Senhor, que todos aqueles que estão indo possam ter um encontro contigo. Nos abençoe e nos guarde em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, já há algum tempo eu estou querendo fazer uma série, tenho falado em alguns momentos, uma série chamada Encontros com Jesus. A série Encontros, de pessoas da Bíblia inicialmente, mas eu estava pensando, viajando já, começar com os personagens bíblicos que tiveram encontro com Jesus, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, mas depois ultrapassar esses personagens e chegar até você. E conhecer um pouquinho da sua história. Contar aqui o seu testemunho, do seu encontro com Jesus. Então eu estou pensando, estou elaborando, tem alguns personagens que eu já tenho alguma coisa preparado, que eu já estou fazendo, então aguarde. Possivelmente começaremos essa série na quarta-feira que vem. É o meu sonho, o meu plano, pode ser que Deus mude, mas a princípio na quarta-feira que vem, então, a gente começa essa série Encontros. Alguns personagens desses, por exemplo, Pedro, eu já falei que eu quero falar sobre ele aqui, que foi a primeira mensagem que eu trouxe nas igrejas aqui do Distrito de Extrema, quando eu fui visitando as igrejas. Só 2 igrejas que a mensagem foi diferente, mas depois eu voltei e em algum momento preguei sobre Pedro. Mas Pedro, como é que foi o encontro dele com Jesus? Zaqueu, Bartimeu. Zaqueu e Bartimeu foram os 2 primeiros temas que eu gravei lá na igreja ainda. E aí, por isso que eu estou gravando aqui, por exemplo. Quando eu gravei lá na igreja, a imagem ficou ruim no primeiro dia e depois ficou bom e o som ficou bom. Depois inverteu. O som ficou bom e a imagem ruim. E aí eu decidi, então, começar a gravar aqui, fazer aqui, e aí tem mais qualidade, né? Então, resolve alguns problemas. E aí eu preguei sobre Bartimeu e sobre Zaqueu. Na verdade, na sequência foi Zaqueu e depois Bartimeu. Ou foi diferente? Não lembro. Mas eu devo repetir essas mensagens, mas agora gravando daqui do escritório mesmo. Então vai ter mais qualidade. Aqueles que não puderam acompanhar vão poder acompanhar. Eu vou trazer elementos novos, eu vou trazer textos novos sobre o assunto, vou trazer argumentos novos. Então você que assistiu e que já me viu pregando sobre esse assunto, você sabe, né? Se você me viu pregando 2 vezes, você sabe que eu sempre trago alguma coisa nova sobre o assunto. Então, mas como é que foi o encontro de Zaqueu com Jesus? Como é que foi o encontro de Bartimeu com Jesus? Paulo, o encontro de Paulo com Cristo. Você sabia que Paulo teve encontro com Cristo? Como é que foi? O que mudou na vida de Paulo? Moisés. O encontro de Moisés lá no Antigo Testamento. O encontro dele com Cristo. Jacó, eu preguei recente sobre Jacó aqui. Falei recentemente sobre Jacó aqui, mas vou trazer com a história de Jacó, com novos elementos, com um novo foco, agora no encontro com Jesus. Mas eu vou começar na próxima quarta-feira, seria nessa, mas vai ser na próxima quarta-feira, começando essa série Encontros, com o encontro que aconteceu de madrugada. E quando eu falo encontro com Jesus de madrugada, de repente você já começa a pensar quem foi. Sim, nós vamos falar sobre Nicodemos. É uma história incrível, fantástica. E eu quero convidar você para começar com a gente essa série na próxima semana. Eu não sei quantas quartas-feiras serão essas séries. Só pela minha anotação aqui, mas serão mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 quarta-feiras nós teremos. É garantido, 6 quarta-feiras. Mas
podem surgir mais ainda. Por exemplo, o jovem rico. Como é que foi o encontro do jovem rico com Jesus? Foi encontro, não foi? Se você parar para pensar, o jovem rico, quando encontrou a Cristo, ele foi salvo. Na consciência dele, naquilo que ele pensava ser o certo fazer, ele foi salvo. Só que ele saiu perdido. E a gente começa a pensar que dependendo como você vai na presença de Deus, a sua intenção, se você não vai com o coração aberto, de repente você pode voltar pior. Aconteceu isso com Faraó. Quando ele viu a glória de Deus, o coração dele endureceu. Depois de muito tempo, ele reconheceu o poder de Deus e liberou o povo. Mas aí era tarde demais. Que não seja tarde demais nem para mim nem para você, porque todos os dias é dia de nos encontrarmos com Jesus. Mas hoje, antes de iniciar essa série, eu quero retomar um tema que já foi falado aqui e que tem a ver com Moisés. Tem a ver com Moisés, tem a ver com esse momento da libertação do povo. Eu já trouxe essa mensagem aqui, é lições do maná. Então eu queria trazer essa mensagem aqui e na próxima semana, então, nós iniciaremos essa série Encontros e você é nosso convidado. Mas hoje nós vamos ficar com essa mensagem que já foi apresentada aqui sobre lições do maná. O maná ali que foi derramado para o povo de Deus nos traz muitas experiências, a gente pode extrair muitas lições. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero colocar aqui o clipe do Marcelo Teixeira, meu amigo de infância, um grande amigo. E ele tem 2 clipes do trabalho dele, do ministério de louvor dele. Ele tem 2 clipes no YouTube dele. Então eu vou colocar aqui um desses clipes, eu vou colocar também o link para aqueles que quiserem entrar, ver o outro trabalho dele e também acompanhar o Marcelo nas redes sociais, nas lives que ele tem feito todo sábado ou domingo às 4 horas ele tem feito, você pode acompanhar. Eu falei esses tempos atrás que a música, que algumas músicas, ou quase todas as músicas do Marcelo, quem faz é um primo meu, que é o autor dessas músicas. Nesse clipe tem ali a banda tocando, tem o back vocal atrás, está o Marcelo cantando e tem um cidadão com o baixo, contrabaixo preto. Esse cidadão com contrabaixo preto é meu primo Pablo. Um abraço pro Pablo. Ele que é o autor da grande maioria das músicas que o Marcelo canta. E lá no back vocal atrás tem 3 meninas, além dos meninos, mas tem 3 meninas, e a menina do meio é a Priscila, esposa do Marcelo. Só para você entender um pouquinho ali do cenário. Então que Deus abençoe. Nós vamos ver o clipe da música de trabalho do Marcelo e logo na sequência nós entraremos com a mensagem Lições do Maná. Que Deus te abençoe. Para aceitar toda a história ocorrida na cruz, todo sacrifício, sangue a derramar e o seu grande amor que a todo mundo mostrou. Quanto tempo leva para o coração aceitar o seu imenso amor, para o Santo Espírito vir atuar para conduzir todo o viver, pois não há prova em todo existir que houve tão grande amor, pois em todo viver posso perceber suas mãos sempre a me conduzir. Em Cristo há motivos para sonhar, em Cristo há motivos
motivos para acreditar, pois é a razão que guia todo viver e essência de todo amor. Em Cristo há motivos para prosseguir, em Cristo há esperança para o porvir. Eu posso crer que devido ao seu grande amor se fez um coração e todo novo viver. Quantas vezes por tribulações se passou para entender como se deve viver segundo o coração de quem tudo criou, que a todo o universo vem reger. Quantas vezes fica a esperar o que a mente vem concretizar, mas o que o Senhor vem nos proporcionar é maior do que tudo que já sonhou, pois não há prova em todo existir que houve tão grande amor, pois em todo viver posso perceber suas mãos sempre a me conduzir. Em Cristo há motivos para sonhar, em Cristo há motivos para acreditar, pois é a razão que guia todo viver e essência de todo amor. Em Cristo há motivos para prosseguir, em Cristo há esperança para o porvir. Eu posso crer que devido ao seu grande amor se fez um coração. Em Cristo há motivos para sonhar, em Cristo há motivos para acreditar, pois é a razão que guia todo viver e essência de todo amor. Em Cristo há motivos para prosseguir, em Cristo há esperança para o porvir. Eu posso crer que devido ao seu grande amor se fez um coração e tudo novo viver. E tudo novo viver. Na mensagem que vamos ter, que possamos fixar os nossos olhos no Salvador e aos seus pés possamos encontrar os milagres que precisamos. Eu tenho falado que eu não conheço você, não sei quem que está aí do outro lado, mas Deus sabe, Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que vai no teu coração, Ele sabe a necessidade que você tem hoje. E ao abrir a palavra de Deus, o meu sonho, o meu desejo é que Ele possa suprir as suas necessidades, como Ele supriu a necessidade do povo de Israel, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, se é povo de Israel, nós sabemos que é no Velho Testamento. Então, se você quiser abrir aí a tua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 16, nós vamos ver aqui a mensagem da palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Abra sua Bíblia se você quiser marcar aí. Eu já tenho marcado a minha aqui. O texto deve aparecer na tela também. Acompanhe comigo. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim
e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Deixa eu parar por aqui só para a gente entender alguns detalhes. O povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, eles eram escravos ali no Egito. E ali no Egito, mesmo sendo escravo, eles prosperaram. Mesmo sendo escravo, Deus era com eles. Eles estavam ali como escravos e chegou o momento que Deus enviou para eles um libertador. E enviou para eles um libertador através de Moisés. E aí nós temos ali, não sei se você ou já leu essa história, alguém contou essa história para você, ou você já ouviu uma música, ou então assistiu o filme. Você sabe das 10 pragas. Em algum momento aqui, em uma dessas lives de quarta-feira, eu falei sobre as 10 pragas. Eu até perguntei, e eu falo que eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. Eu lembro que eu perguntei qual que foi a última praga. Ou melhor dizendo, a primeira praga. Qual foi a primeira praga? A primeira praga que foi anunciada. E aí geralmente o pessoal vai na primeira praga que aconteceu. Mas não, a primeira praga anunciada foi a última a acontecer. A primeira praga anunciada foi a última que aconteceu. E a última que aconteceu foi o quê? A morte dos primogênitos. Deus falou o seguinte: deixa o meu primogênito ir, senão eu mato o teu. E aí Faraó não acreditou. Aí veio a primeira praga. Para que veio a primeira praga? Deus estava mostrando que estava falando sério. Não estou de brincadeira com você, Faraó. Deixa o meu primogênito ir, senão eu mato o teu. Veio a segunda praga. Além de Deus ele afrontar os deuses pagãos dos egípcios, ele estava mostrando o seu poder, a sua glória e mostrando que ele estava falando sério. Deus não brinca quando é a tua salvação. Deus não brinca quando é para te salvar. Ele fala sério. Ele quer te salvar. Não importa por onde você passou, não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas que você fez, o que ele tem feito, a manifestação do poder dele é para te salvar. E aí veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio a sétima vez, veio a 10ª vez, Deus falando sério, e aí o povo é liberto. Só que o povo é liberto, o que acontece? Chega no Mar Vermelho, eles não têm para onde ir. E o faraó que tinha deixado eles irem, deixado eles partir porque o primogênito morreu, ele se enraiveceu e foi atrás. E o exército do faraó chegou com tudo para matar todo mundo. Só que Deus, mais uma vez, intervém e uma coluna de fogo surge, impedindo que o exército avance. Só que ainda tem o Mar Vermelho. E Deus, de maneira milagrosa, ele abre o mar e segundo alguns comentaristas, cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas atravessam o Mar Vermelho uma madrugada inteira para chegar do outro lado. Então, olha só, o povo estava como escravo, Deus fez com que eles prosperassem, com que eles crescessem, providenciou um libertador, mandou as pragas, agora provê ali uma coluna de fogo e depois abre o mar. Sabe o que esse povo fez quando chegou do outro lado? Cerca de 3 dias depois de ter atravessado, de ter visto a manifestação do poder de Deus, resmungaram, reclamaram, porque não tinha água para beber. E começaram a resmungar, começaram a reclamar. E aí Deus foi e realizou um milagre. E as águas que eles encontraram, que eram amargas, se tornaram em água potável, em água doce. E eles puderam beber. Só que passou um tempo, cerca de 1 mês depois deles saírem do Egito, cerca de 1 mês mais ou menos, eles reclamam novamente. E eles começam a reclamar agora de fome. Tá com fome? Tudo certo. Vai lá e fala assim, a gente tá com fome, o que a gente vai fazer? Não. Eles começaram a praguejar, eles começaram a reclamar. Quem dera tivesse eu lá no Egito e tivesse comendo das panelas, a panela cheia, começaram a lembrar dos momentos que passaram lá no Egito. Passaram como escravos. E
E aí é o texto que nós estamos lendo aqui. Lemos o verso 1, vamos agora ao verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Vocês estão vendo? Olha só, eu contei a história para vocês entenderem a manifestação do poder de Deus. Como que Deus cuidou, como que Deus protegeu. Eles, apesar de ser escravos, eles prosperavam, eles cresciam. E Deus cuidando deles, Deus mantendo eles. Deus livrando eles, mandando pragas incríveis, sobrenaturais, para mostrar o poder dele e a determinação dele em libertar, em salvar. Aí o povo vai, ele faz com que apareça uma coluna de fogo, abre o mar e fica aberto. Gente, o mar ficou aberto uma madrugada inteira. E aí chega do outro lado, o povo começa a reclamar, começa a resmungar. Sabe o que Deus fez com esse povo que reclamou e resmungou? Deus cuidou. Deus deu água. E agora Deus, vendo esse povo reclamando, com fome e se lembrando dos tempos que estavam como escravos. Sabe o que Deus fez com esse povo? Deus cuidou deles. Deus alimentou. E olha só o que diz o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colhem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, como é que funcionou? O povo com fome, Deus ele manda o maná. O maná, ele é chamado de o pão do céu. Esse nome maná, ele vem de uma palavra hebraica que quer dizer mais ou menos, o que é isso? Como se o povo se espantasse, o que é isso? E aí daí que vem o maná. O pão do céu, esse maná, esse nome é isso, o espanto do povo com o livramento que Deus fez. Eles ficaram impressionados. O que é isso? O maná era como se fosse uma farinha, e eles usavam essa farinha para fazer bolo, para fazer pão, e o sabor dessa farinha era como se fosse bolo de mel. E era conhecido, foi anunciado como sendo o pão do céu. Esse maná, ele caía todos os dias. Sabe por quanto tempo caiu o maná? Por cerca de 40 anos. Sabe quando que parou de cair maná? Quando o povo, depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida, e lá na terra prometida eles plantaram. Eles plantaram e eles colheram. Quando eles começaram a comer daquilo que eles plantaram, aí parou de cair o pão. Porque até aquele momento Deus estava cuidando, Deus estava suprindo a necessidade dos seus filhos. Caiu maná todos os dias. Diariamente eles tinham que colher. E funcionava assim: você tinha que colher aquilo que você ia comer naquele dia. Era a porção diária. Você não podia pegar para o dia seguinte. Porque se você pegasse para o dia seguinte, quando chegasse o dia seguinte, aquilo que sobrou, que você deixou sobrar para o dia seguinte, estaria podre, estragado, cheio de bichos. Você só podia pegar aquela única porção para aquele dia. Só que tinha um detalhe: isso acontecia no domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta. Por quê? Porque na sexta-feira você tinha que pegar em dobro. Mas como é que funciona? O cidadão que pegou em dobro na terça
Quando chegou na quarta-feira, estava estragado. Por que eu vou pegar agora na sexta para o sábado e vai estar bom? Essa foi a ordem de Deus. Na sexta-feira, pegar em dobro. Porque no dia seguinte era o quê? Era sábado. E no sábado não iria cair. Ninguém ia sair para buscar o sustento. Ninguém ia sair para buscar o sustento no sábado. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Porque isso aconteceu muito antes de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos para o povo lá no Sinai. O povo já entendia, já sabia do sábado. Desde quando? Desde o Éden. O sábado era guardado desde o Éden. E aqui, novamente, antes de dar os 10 mandamentos lá, o povo já guardava o sábado. A orientação era para eles voltarem a guardar o sábado, porque lá no deserto, lá no Egito, antes de ir para o deserto, eles transgrediram o sábado por obrigação e por imposição de Faraó. Então, olha só, o maná era dado diariamente e na sexta-feira eles tinham que pegar em dobro. Em cada dia eles tinham que pegar a quantidade que eles precisavam. Nós encontramos nessas histórias um Deus que supre a necessidade do seu povo. Ele supre a necessidade dos seus filhos. Ele supre a necessidade quando eles estão cativos lá no Egito. Ele fez com que o povo, mesmo cativo, o povo prosperasse, o povo crescesse. E o povo cresceu e prosperou a tal ponto que o faraó ficou desesperado. E a única solução que o faraó teve foi aquela que ele fez do nascimento de Moisés. Que solução, pastor? Lê lá. No início do livro de Êxodo, lê lá. Se ninguém contou a história para você, dá uma lida lá. Você vê a decisão de Faraó, o que ele decidiu e como que Deus ele providenciou o cuidado e a proteção para Moisés e para muitos outros. E ele fez com isso, com essa proteção, com esse cuidado, ele providenciou um libertador, um livramento para o seu povo. Deus ele supra a necessidade do seu povo, mesmo quando tem barreiras, mesmo quando você não consegue ultrapassar os seus limites, quando você não consegue passar as dificuldades, as barreiras que o mundo lhe impõe. Deus ele supra as suas necessidades e ele cuida de você. Na história do povo de Israel, ele abriu o Mar Vermelho e tinha ali a coluna de fogo. E essa coluna de fogo não era só a coluna de fogo, ela era uma nuvem. Na parte da manhã, essa coluna de fogo ela se transformava numa nuvem que trazia sombra para o povo. E o povo tinha um frescor, eles estavam no deserto, era muito quente. Só que se você já viu algum documentário sobre o deserto, você sabe que durante o dia é um sol escaldante. E à noite é gelado. Então essa nuvem, à noite, ela virava uma coluna de fogo. Não só iluminando, mas também aquecendo o povo. Era um Deus que supre as necessidades do seu povo. Um Deus que cuida, um Deus que traz o livramento. É um Deus que sacia a sede. Em vários momentos na história do povo de Deus, no deserto, Deus ele providencia água para o povo saciando a sede. A mesma coisa com relação à alimentação. Deus ele alimenta, ele provê o pão. E não é qualquer pão, não. É pão do céu. Só que esse Deus que supre é o Deus que prova. O Deus que te coloca à prova para saber se você é fiel. Você observou o texto que nós lemos no verso 4, no capítulo 16, no verso 4, no finalzinho, diz assim, ó, vamos ler o verso inteiro. 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. É um Deus, o Deus que supre é o Deus que prova também.
Ele quer saber se você é fiel. Olha só os detalhes do texto. Eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá e colherá quando? Diariamente. Não é um dia ou outro. Não, é diariamente você tem que colher. Diariamente você tem que buscar. Buscar o quê? Buscar o pão do céu. Não é qualquer pão. A história aqui é o pão do céu. Diariamente você tem que buscar o pão do céu. A porção para cada dia. Ou seja, diariamente você tem que buscar a porção para aquele dia. Mas, pastor, eu ouvi dizer que eu posso pegar uma porção e meia. Eu falei assim, olha, querido, eu não sei de onde você ouviu dizer isso. Eu sei o que a Bíblia diz, é uma porção só. Queridos, não tente fazer diferente do que Deus orienta. Se Deus falou uma porção, é uma porção. Uma porção dá um gomer. O gomer, ele tem cerca de 2 litros, que em quilos dá mais ou menos uns 3, 4 quilos. Então, são porções aproximadas, mas não faltava e nem sobrava se você pegasse uma porção. E se você pegasse uma porção e meia, essa meia porção que você deixou para o dia seguinte, ela iria apodrecer. Ou seja, quando você faz diferente daquilo que Deus orienta, tem consequências. E aí você não sabe por que está sofrendo. Você não sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida. Você não sabe por que você tenta e morre na praia. Você não consegue vencer. Por quê? Porque você não está fazendo do jeito que Deus está orientando. Em algum momento eu vou estar pregando sobre o livro de Salmos, e no Salmo 1 você vê ali claramente o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade. Lê lá, Salmo 1. Você quer ser feliz? Você quer prosperar? Salmo 1. E você vai saber o que é prosperar, seguindo os princípios divinos. Mas não adianta você querer fazer diferente daquilo que Deus orientou. Deus está te colocando à prova para saber se você é fiel. Ele está provando a sua fidelidade para ver se você vai fazer exatamente do jeitinho que Ele falou com você. Querido, não tente fazer de forma diferente. Tem um ditado que diz que não há jeito certo de fazer a coisa errada. Faça do jeito de Deus. E quando você fizer do jeito de Deus, milagres vão acontecer. Olha só, Deus ele falou que o povo ele tinha que diariamente, ou seja, todos os dias, buscar o pão do céu. Buscar que quantidade? A quantidade para um dia. Tá? Só que não é só isso, porque chegou a sexta-feira. O que eles tinham que fazer na sexta-feira? Eles tinham que pegar a porção do dia e tinham que pegar a porção do dia seguinte. Ou seja, eles tinham que pegar em dobro na sexta-feira. Eles tinham que confiar em Deus. Porque das outras vezes que eles pegavam em dobro, o que acontecia? Estragava. Agora eles tinham que confiar em Deus. Confiar que não vai estragar. Confiar que Deus vai cuidar deles. E se eles forem fiéis, no dia seguinte, eles teriam que comer. O Deus que supre as suas necessidades é um Deus que te coloca à prova para saber se você está sendo fiel. Fiel aos princípios, fiéis aos valores, fiéis à palavra de Deus, fiéis aos mandamentos de Deus, fiéis no seu momento de adoração. Eu já falei, queridos, não há motivo para abandonarmos a nossa fidelidade a Deus. Não há motivo para abandonarmos o nosso compromisso de ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas, de ser fiel ao nosso cônjuge, de ser fiel aos ensinamentos da palavra de Deus. Não há motivo para ser infiel, porque estamos passando por essa circunstância. Agora que é o momento de nós mostrarmos que nós somos verdadeiramente fiéis. Olha só,
Aqui nessa história, Deus provando a fidelidade deles até com relação ao sábado. Dá uma olhadinha aqui no verso 22 do capítulo 16. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ou seja, os príncipes viram eles pegando a quantidade em dobro, ficaram espantados e foram lá falar com Moisés. Respondeu-lhe: isto é que disse o Senhor. Porque eles viram que quando pegava em dobro, estragava. Agora eles estavam vendo que estavam pegando em dobro. Moisés, estão pegando em dobro lá. E aí o que Moisés falou assim? Olha, é isso que o Senhor está falando com eles. Eles estão obedecendo, eles estão sendo fiéis. Isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, cozei no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem deu bicho. É como se Deus estivesse falando: olha, faz do jeitinho que eu estou te orientando e provai-me nisto. Você já viu essa frase? Malaquias 3,10. Seja fiel e me coloca à prova. Se eu não vou abrir os celeiros do céu, janelas do céu, e vai cair bênçãos sem medidas na sua vida. Querido, Deus tem bênçãos para você, Deus tem bênção para mim. Mas o que Ele pede é para provarmos a Ele, para sermos fiéis, para buscarmos diariamente, todos os dias, a cada dia, o pão do céu. Eu quero terminar essa mensagem levando vocês agora ao Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, o verso que nos interessa é o verso 11, mas nós vamos começar no 9. Porque o 9 diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem o verso 11. O pão nosso, de quando? Cada dia nos dai hoje. No Pai Nosso nós oramos a orientação que Deus deu para o povo de Israel lá no Egito, lá no deserto. O pão de cada dia o Senhor quer te dar hoje. Mas que pão que é esse, pastor? Que pão é esse que caiu do céu? Bom, se você quer saber que pão é esse que caiu do céu, qual o pão que você tem que buscar diariamente, eu preciso te levar agora ao livro de João. João capítulo 6. O verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, o pão nosso de cada dia, que nós temos que buscar todos os dias. Sim, Deus supre as nossas necessidades. Ele nos dá o pão material, mas o pão que nós temos que buscar todos os dias, esse pão é Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos no início: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Pastor, como é que eu faço para buscar Jesus todos os dias? Um dos processos é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Um outro processo para você buscar a Deus todos os dias é através da oração.
É você ter um relacionamento com Ele. E quando você tem um relacionamento com Ele através da oração, todos os dias você busca. Você não guarda a bênção para o dia seguinte. Você não guarda a bênção para o dia seguinte. Todos os dias você tem que buscar essas bênçãos. Todos os dias você tem que ir atrás dessas bênçãos. Quando chega na sexta-feira, você busca a bênção em dobro. Mas por quê? No outro dia não vai ter bênção? Não. No outro dia você não vai buscar o pão material. No outro dia você não vai atrás do pão material. Mas você vai estar cheio do pão espiritual. E você vai fazer o quê? Agora você não está envolvido com o seu trabalho, você não está envolvido com a escola, você não está envolvido com o esporte. Agora você está com um sábado livre para levar o pão que você recebeu. O pão do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus, com mais tranquilidade às pessoas. Queridos, está na hora de você buscar pão. Está na hora de você comer desse pão. Porque o texto fala que quando nós comemos desse pão, nós não temos fome e nem sede. Que você possa encontrar esse pão. Que você possa encontrar esse maná precioso de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão do céu. Por isso que é importante buscá-lo em espírito e em verdade. Mas esse pão do céu, que provê o nosso sustento, que provê a nossa salvação, ele nos prova também a nossa fidelidade. E tem um texto lá de Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, a última parte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que nós possamos buscar a nossa salvação em Cristo Jesus, mas possamos buscar nele também força para sermos fiéis. Fiéis em todos os aspectos. Querido, eu tenho falado para você que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de encontrar Jesus, o pão da vida. Hoje é dia de você se saciar e de você ter um encontro com Ele. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, se você já se batizou, se você já se decidiu pelo batismo. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei até onde você foi, mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe aonde você foi, se o Senhor sabe o que você fez, e mesmo assim Ele quer te salvar, aceite! Se você já fez um monte de coisa errada, se você já foi muito longe aos seus olhos, e mesmo assim o Senhor quer te salvar, querido, aceite. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. É momento de salvação. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa te iluminar, que você possa tomar a decisão de aceitá-lo e de tomar esse pão maravilhoso que é Cristo Jesus e se saciar dele. E você, agora que tem esse pão, você possa oferecer esse pão para outros também. Que Deus possa realizar um milagre na sua vida, na sua família. Eu quero mais uma vez orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o pão do céu, Cristo Jesus, nos é oferecido a todo momento. Estamos aqui para aceitá-lo mais uma vez e pedir, Senhor, que o Senhor realize um milagre na nossa vida. Cuide, Senhor, da nossa família, Senhor. Cuide, Senhor, dos nossos queridos. Nós nos entregamos em Tuas mãos e fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima live.